você sabe qual é o modelo probabilístico que você deve usar? Primeira coisa não, uma das coisas que você deve fazer é procurar o desvio padrão. Esse S aqui, ó, o S, ele é desvio padrão, mas ele é desvio padrão de uma amostra. Como é que eu sei isso? Por causa do símbolo. Quando o desvio padrão ele é de uma população, deixa eu pegar um outro aqui que é de população, vai ver? Aqui, ó, vou marcar, ó. Esse aqui é de população, é o sigma, certo? Bom, quando for o S, é o desvio padrão da amostra. Se você tiver o desvio padrão da amostra, ou você calculou o desvio padrão da amostra, né, porque foi preciso calcular, então você vai ter que trabalhar com o modelo T de student, certo? Então é isso que vai te orientar. Eu tenho aqui, ó, média da amostra, tanto para o problema número 1, quanto para o problema 4. Vamos ver se eu acho que você não tem, não. O 4 não tem a média da amostra. Você tem que calcular a partir desses dados aqui. Mas você tem o quê? O desvio padrão da população. Se você tiver o desvio padrão da população, que é representado pelo sigma, então você vai utilizar o modelo Z. Correto? Alguma dúvida nessa informação? Então, para quem ainda tem a dúvida, anote. Quando é que eu uso o modelo Z? Ah, é quando eu tenho o desvio padrão da população. Olha o número 5 aqui, ó. Aí de novo aqui, ó. Desvio padrão da população. Então esse aqui é Z. Esse aqui é Z, já falei dele. Esse problema número 3. O S é o desvio padrão da amostra, então aqui é T. O número 2. Acontece o seguinte, está falando aqui que você tem 15 bastões, né? Pede para calcular o intervalo de confiança bilateral e tudo mais. Você tem 15 corpos de prova. Quando você vai utilizar o cálculo do intervalo de confiança, você precisa de quais parâmetros? Olha, você precisa da média dessa amostra. Para isso, você calcula a média. Mas não é isso que define se você vai usar o Z ou o T. O que define é o seguinte: que tipo de desvio padrão que você tem. Nesse caso aqui, se você vai calcular o desvio padrão desses dados, então aqui é o desvio padrão da amostra, é o S. Então aqui também tem que ser utilizado o modelo T. Vocês entenderam isso? Então S é um N para mim aí. Sim, não, me fala isso. E fique atento a isso. Vai pegar um problema dessa matéria, cara, vou procurar onde é que está o desvio padrão, quero saber como é que ele é. E se ele não existir em lugar nenhum, que provavelmente você vai ter que calcular. Se você vai ter que calcular, então vai ser de uma amostra. Aí a tendência é muito grande, 99% de chance de ser o modelo T. Mas também tem um detalhe, né? Se a minha quantidade de amostra ela é maior que 40, nem é 30, viu? A gente fala 30, e agora eu estou mudando um pouquinho, que a gente está caminhando para uma estatística um pouquinho mais avançada. Então, assim, 40, 35, mais que 40, aí tanto faz se você vai usar o modelo T ou Z, porque a resposta é muito parecida. E essa que é a verdade. Mas se você tiver os dados para você utilizar o T, é ele que você vai. Se você tiver os dados para o Z, então você usa o Z. Se você não tem os dados para o Z, mas o N, a quantidade de dados é maior que 30, inclusive maior que 40, aí você manda bala no modelo Z mesmo. Pronto, acabou. Entendido isso? Outro detalhe importante, eu falei pouco por causa do tempo, né? A gente tem que aplicar a prova rápido, não dá para treinar demais. Mas eu tenho certeza que eu falei o seguinte: quando você calcula o tamanho da amostra e o número ele não é inteiro, você deve arredondar para o número maior, para o inteiro mais próximo. Você não, vamos supor, eu achei 23,1. Pessoal, nós não podemos arredondar para 23. O Montgomery está lá no livro.
a orientação dele, arredonde para o inteiro, não é mais próximo, porque o mais próximo é 23. Arredonde para o próximo inteiro. 23,1, o próximo inteiro é 24. É 23,3, o próximo inteiro é 24. Entende? Por isso que eu chamei a atenção de vocês na hora de corrigir a prova. Eu coloquei um certo, um risquinho, tirei um pontinho só, a questão valia 3. Para você sentir na pele, precisa não esquecer isso. Na hora que calcula a amostra, deu um quebradinho, seja lá o que for, você arredonda para o próximo inteiro. Certo? Aumenta. Alguma dúvida nisso? Vocês podem conferir lá no livro depois que está lá. Não é coisa da minha cabeça, não. Correto? Entendido? Beleza. Vocês têm que dar um ok para mim, um S, um N, para eu saber que vocês estão aí, porque, como eu disse, hoje esse problema técnico aqui me pegou de surpresa. Beleza? Eu tenho que saber se vocês estão aí ligados. Beleza. Bom, então é isso que eu queria falar da prova, tá? Essa questão de saber se é Z, se é T, e a questão de calcular o tamanho da amostra, arredondar mesmo para cima. Pronto, acabou. Morreu o assunto aqui. Bom, eu queria hoje escrever no quadro para minha aula de teste de hipótese ser totalmente escrita no quadro. Mas onde eu estou aqui nessa sala não tem quadro aqui atrás de mim. Eu vou tentar, porque eu até estou no colégio aqui onde eu faço essas aulas, mas eu estou em outro lugar. Um lugar que nem tem quadro aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui. Ó, o local que eu estou aqui é esse aqui, ó. Certo? Eu estou conectando a minha internet aqui. Beleza? Porque onde eu tenho o hábito de usar, né, que é a sala de aula, hoje não foi possível. Correto? Então aqui não tem jeito de escrever. É outro local. Alô? É atrás aqui da secretaria aqui. Bom, então eu vou tirar aqui o vídeo para poder continuar. Beleza? Então é isso aí. Então eu vou ter que utilizar o material aí da aula que vocês têm, que é aquele notas de aula, né? Para poder começar lá no teste de hipótese, não tem como escrever, não. Eu queria escrever, mas aconteceu esse pepino aqui. E aí o Lucas Gleice aí até conhece, o Adriano Benigno, que me ajudou aqui a conectar no próximo servidor. E aí ficou essa confusão. Então, por isso, é assim que acontece. Vamos lá, então. Deixa eu tirar esse vídeo aqui. Bom, então agora o que eu vou precisar? Eu preciso aqui do conteúdo, que é o capítulo, acho que é 10, né? Das notas de aula, para eu poder conversar com vocês e rabiscando aí o que for possível. E amanhã eu vou fazer de tudo para conseguir esse quadro, que eu preciso dele para escrever. Não tem jeito. Onde que tá? Notas de aula. Eu estou buscando aquele arquivo que vocês têm aí. Achei. Ó, é o capítulo 10 mesmo, tá? O material de vocês aí, ó. Vou abrir ele aqui. Beleza. Compartilhar a tela.
Eu vou aqui, beleza? Diminuir um pouquinho essa tela aqui. O que é isso? Ah, quando eu clico aqui dá isso. Problema não. Volta aqui e conserta. Esquenta não. Vocês estão vendo aí esse conteúdo aqui? Tá tranquilo de ver? Apesar de saber que vocês têm aí o material, vocês conseguem ver beleza, né? Então tá legal. Então vamos falar então, do teste de hipótese aqui. A mesinha aqui, ela é pequena pra caramba, o negócio que tá uma confusão. Minha Nossa Senhora. Então, deixa eu tentar resumir isso aqui, porque esse conteúdo, até pessoalmente, ele dá um pouquinho de trabalho para o professor explicar, sabe? Por isso que eu falei que a gente tem que escrever no quadro, desenhar, rabiscar e contar historinha. Tem que contar historinha. Para captar as ideias daqui. Porque quando você pega o livro para estudar esse conteúdo aí, sozinho, você passa um aperto do caramba. Por causa dos termos que aparecem aí. Mas, a grosso modo, depois que você pega o jeito, é tranquilo. Tá? Não é difícil, não. Tem que entender a lógica do esquema, a mecânica, a parte operacional aí da matéria. E é muito bacana. É um recurso realmente que funciona. Muito legal de fazer. Como o intervalo de confiança também é, né? E agora o intervalo de confiança, você vai entender melhor ainda ele na hora que a gente faz aí o teste de hipótese. Você vai ver que o intervalo de confiança é uma ferramenta também, assim como é o teste de hipótese. Ferramenta para tomar decisão, tá? Para avaliar. Então, vamos ver. O teste de hipótese ele é um recurso, né, probabilístico que auxilia na tomada de decisão. Até aí tudo bem. Mas acontece que quando você depara com um teste de hipótese, você tem que ter uma ideia que você vai encontrar nos problemas, nos exercícios dos livros, nos exercícios da vida real. Exercício não, situações da vida real, da empresa. Aquele momento que você vai ter que verificar uma determinada afirmação. Por exemplo, suponha que eu seja um vendedor de barras metálicas, beleza? Vocês estão trabalhando aí em uma empresa, são engenheiros e tal, e eu falo para você assim, ó, imagina, eu falo para você, tá? Eu sei que é no plural, mas vou colocar no singular. Eu falo para você, olha, eu tenho aqui um produto, eu quero te vender ele, essa barra metálica aqui, ela tem as seguintes especificações, aí eu pego e falo, e eu quero vender para você aí umas 20 mil barras, beleza? Eu vou mandar para você um lote com 20 mil barras metálicas. Suponha que nessa barra metálica você precisa que ela tenha uma resistência à compressão, né, por exemplo, de, não sei, 50 PSI, 200 PSI, não sei, um número qualquer, certo? Ela vai suportar uma certa compressão para aquilo que você vai utilizar ela na sua empresa. Então tá. Eu falo para você, então beleza, eu vou te mandar 10 mil, 20 mil barrinhas, vamos colocar 20 mil. E eu te garanto, aí, agora eu falando, hein? Eu garanto para você que das 20 mil que eu vou te mandar, 95% delas apresentam as especificações que você deseja. 95%. Beleza? Vai comprar 20 mil barras e eu estou garantindo para você que dessas 20 mil, 95% delas estão dentro do especificado. E 5% pode ser falha, refugo.
Beleza, né? Aí você comprou, o material chegou, tá lá 20 mil barra. O que você, então, pode fazer ao utilizar o teste de hipótese? Você pode testar aquilo que eu te falei, certo? E o que foi que eu te falei? Que 95% das barras estão dentro do especificado. Então, você vai testar a minha alegação. Por isso que você fala que vai usar um teste de hipótese. Você vai trabalhar com algumas possibilidades, né, de avaliação daquilo que eu te mandei. Aí, né, agora eu vou colocar número. Vamos supor que o valor que você precisa de resistência seja o número 10. 10 PSI, 10, seja lá o que for. Certo? Você está lá com 20 mil barra. 20 mil. Você quer ver se 95% delas estão dentro do especificado. Você está lascado agora. Como é que você vai fazer um negócio desse? Aí você usa o teste de hipótese. Aham. Aí você vai lá nas 20 mil, calcula qual que é o tamanho da amostra que você precisa ter a partir do nível de confiança. Nesse caso aqui, o nível de confiança é 95%, tá? Você seleciona lá aleatoriamente uma quantidade de barras. Vamos supor que você vai selecionar, sei lá, 60, tá? 60, 70 barras. Aleatoriamente das 20 mil. Vai lá e seleciona. Aí você pega essas 60, manda fazer um teste com elas, para ver se elas suportam o número 10 mesmo, de compressão, seja lá o que for, né? De apertar ela, para ver se ela suporta lá os 10 de pressão. Você testou a 60, cada uma que você testa, você anota o momento que ela suporta ali, que ela vai romper, ela vai quebrar, né? Se ela suportar 10, tá beleza, você deixa ela para lá, você pega a outra, põe numa máquina para pressionar, vê se ela está suportando 10 sem quebrar, sem deformar nem nada, põe ela para lá, testa a outra, isso é feito no laboratório. Aí o laboratório te dá o valor, né, de todas aquelas que suportaram o 10 de pressão. Teve umas que suportou 11, 10,5, outras 9, 9,9, algumas 10, 10,1, que é a confusão de número. Aí, meus amigos, agora é que está o problema. Com essa média, e as peças vão suportar a pressão, essa média da 60, e com um nível de confiança de 95%, agora nós vamos fazer um teste de hipótese. E para fazer o teste de hipótese, nós vamos usar uma coisa que chama hipótese alternativa. Tá? Então, eu ficar falando muito assim essa historinha é até difícil talvez de acompanhar. E a hipótese alternativa é você pensar assim, ó, você que comprou de 1.000 produtos, você pensa assim, cara, e se esse valor da média ele for maior do que 10? Se for, eu tô feito. Eu, né? Você que comprou aí. Agora, se o valor da média for menor que 10, eu tô lascado. O cara me enganou. O professor vendeu para mim um produto que não aguenta parada, não. E você pode também avaliar se é igual a 10. O que eu quero te dizer é que você tem 3 alternativas para testar aquilo que eu te falei. Na hora da venda, eu falei, aqui, 95% suporta 10. Beleza? Aí você vai lá, pegou um pouquinho, testou, tem um número aí agora. E o teste que você pode fazer é assim, quero ver se o produto ele tem ele suporta uma pressão maior que 10, se ele suporta uma pressão menor que 10, ou se ele suporta uma pressão igual a 10. São essas 3 possibilidades que você tem. Analisar se a média da pressão é maior que 10, se é menor que 10, se é igual a 10.
Porque eu falei, eu tô te vendendo uma coisa, afirmando que é igual, certo? E você que comprou, é um engenheiro, você vai testar se é maior que, se é menor que, se é igual. Essa é a ideia. Então, o teste de hipótese é isso. Alguém afirma para você uma coisa, você meio que vai duvidar. Aí você quer ver se aquela afirmação que o cara falou está te atendendo ou se não está. E para isso, aquele número que ele te falou, dependendo do contexto do problema, você é interessante avaliar se é maior do que o que ele falou, se é menor ou se é igual. Essa falação que eu arrumei, eu queria saber se vocês conseguiram captar a ideia. Escreve para mim aqui, me fala se entendeu um pouquinho do que eu estou tentando explicar. Eu sei que é difícil, né? Só ouvir, não está vendo nem nada, não estou escrevendo, mas queria saber se entendeu a ideia. Em resumo, é assim: te vendo uma coisa falando que é isso. Você vai duvidar e quer saber se é maior do que isso, se é menor ou se é igual. Sim ou não? O Matheus falou sim, Moisés, a Eva. Tem só vocês na sala aí, né? Cadê o resto? Beleza. Agora eu vou pegar aqui esse material, vou rolar na tela para eu ir falando, que eu não vou ficar lendo isso aqui, tá? Então, vamos partir para as definições. O que vem escrito nos materiais? Que a hipótese, elas são conjecturas, elas são algumas respostas provisórias, né? E essas respostas podem ser rejeitadas ou não. É aquele lance que eu falei. Ó, pessoal, ô, fulano, eu tô te vendendo aqui, o valor lá da pressão é 10. Eu tô te falando que é 10. E por que que isso é provisório? Porque você ainda não testou. Você não me conhece, você nunca comprou nada de mim, vai que eu tô te vendendo um produto que, na verdade, não é aquilo que vai, que te atenda, né? Então, as hipóteses são isso, né? São isso aí, ó. São algumas respostas que você tem, que até que você comprova, elas são provisórias. E aí você pode falar, não sei se vocês têm aí a verdade, até que ponto isso aí é verdadeiro. Bom, então você vai trabalhar com algumas hipóteses, que é, primeiro, a afirmação que eu falei, ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Segundo, o valor que eu falei para você, ou ele é menor, ou ele é maior, ou ele é igual. Então, são essas as hipóteses que você tem. Bom, a hipótese nula significa o quê? Hipótese nula é aquilo que eu afirmo para você. Eu falei 10. Um problema qualquer vai falar outro número. Tá? A hipótese nula é o nosso ponto de partida. E a representação da hipótese nula é usando, né, o H com o zerinho. Como no nosso caso aqui, da engenharia mecânica, o semestre está acabando, nós vamos trabalhar com teste de hipótese para qual variável? A variável é a média da população. Tem teste de hipótese para o desvio padrão da população. Tem teste de hipótese para a proporção. Tem para a variância. Tem para a diferença das médias. Para a razão das médias. A razão dos desvios padrão. Tem para um punhado de coisa. Se você aprendeu a técnica, nós vamos mudar só a variável e ir melhorando a técnica. Então, o nosso alvo, estou aqui ó, tentando marcar, só que não deu muito bem, mas nosso alvo é o Mi, tá? O Mi é a média da população. Quando eu fui vender para você lá as 20 mil barras e falei que é igual a 10, é falar assim que a minha população, né, ela tem uma média igual a 10. Então, ó, hipótese nula é o ponto de partida, é aquilo que é alegado, é aquilo que é afirmado. E por que está escrito assim, mi igual a x?
O mi é igual ao número que vai aparecer no problema, certo? No meu exemplo, hoje aqui que eu estou conversando, seria eu escrever assim, que, ó, hipótese nula, dois pontinhos, mi igual a 10. Eu falando para você, aí você troca, né, a minha fala pela seguinte escrita, H0, dois pontinhos, mi igual a 10. Esse é o ponto de partida. A hipótese alternativa, ela é representada por HA, tá? Mas pode mudar também essa representação aqui. O Montgomery muda isso aqui. Depois a gente fala. Eu acho que é H1 que ele utiliza. Mas isso aí não importa muito, não. A hipótese alternativa, então, é aquilo que você vai testar, né? Você quer pensar assim, ó. Será que a média é maior que aquilo que o cara falou? Será que é menor? Será que é diferente daquilo que ele falou? Então é isso. Bom, as decisões possíveis. Quando você não rejeita a hipótese nula, né? Você não rejeita, a mesma coisa que falar que aceita. Você vai aceitar ela. E quando você rejeita ela, quando é que você vai rejeitar a hipótese nula? Quando a variação entre o valor que você observa e o valor que é alegado é muito grande em relação àquela situação, certo? Fazendo o problema, nós vamos entender melhor. O nível de significância continua sendo alfa, aquele alfa lá do intervalo de confiança, beleza? Bom, tem alguns detalhes que eu não vou falar aqui não, porque eu não estou escrevendo. Quando eu for escrever, eu falo. Beleza. Então, basicamente, qual que é a parte operacional desse conteúdo nosso? Nós vamos utilizar a curva de Gauss, beleza? Nós teremos áreas, as áreas marcadas aqui, e nós vamos fazer um cálculo. Esse cálculo, nós devemos verificar se ele está dentro da região marcada ou fora dela. Por exemplo, suponha que o número que você calculou, ele está nessa região aqui, ó. Certo? Nessa região aqui que não tem nenhum pontinho azul, ó. Se o número que você calculou numa coisa que chama estatística teste, se ele se localizar aqui nesse local, aqui nessa região, você deve aceitar a hipótese nula. Você deve considerar que aquele 10 que eu estava falando, ele é verdadeiro. Agora, por outro lado, se o cálculo que você fez, que chama estatística teste, estiver nessa região aqui marcada com os pontinhos azuis, né? Você vai rejeitar aquilo que eu falei. Então, rejeitar a hipótese nula ou aceitar a hipótese nula vai depender se o número que você calculou está ou não dentro da região de aceitação ou da região de rejeição. Beleza? Basicamente, é isso aí. Bom, nós vamos fazer testes unilaterais e também testes bilaterais. Então, vamos ver aqui esse exemplo, ó. Suponha que a hipótese nula é considerar que a média de alguma coisa é igual a 100. Beleza? Alguém falou assim, ó, a média aqui do meu produto é 100. Então tá bom. Se você quiser avaliar, lá na sua hipótese alternativa, você quer testar se a média é diferente de 100, o cara falou que é igual a 100. Se no seu exercício você precisa utilizar a média diferente de 100, então você vai fazer o seguinte, vai fazer um teste bilateral. O teste bilateral é você desenhar a curva de Gauss, marcar dois tracinhos, igual eu estou mostrando aqui no mouse, ó, tá vendo? Certo?
E pensar que na parte que tem os pontinhos azuis, chama região de rejeição da hipótese nula. Ou seja, todo número que você calcular, se cair ali dentro, você rejeita essa afirmação. Você fala, isso aqui é falso. Não posso aceitar isso. O que é esse VC? É valor crítico. Tá? Chama valor crítico. O que é NR? É não rejeição de H0. Traduzindo, se cair aqui dentro, você deve aceitar a hipótese nula e falar, isso aqui é verdade. O 100 é verdade. Bom, quanto vale esses lugares aqui, ó, marcados aqui? Isso que chama teste bicaudal. Bicaudal. Ou simplesmente teste bilateral. Essa região aqui é o valor sempre do alfa dividido por 2, tá? Se o alfa for 0,05, então essa região aqui é 0,05 dividido por 2. Se o alfa for 0,10, então é 0,10 dividido por 2. Então essa região sempre é o alfa dividido por 2 em um teste bilateral, certo? Toda hora que você, então, vai fazer uma avaliação de média, diferente de é teste bilateral. Caso o seu problema exija que você faça um teste unilateral à esquerda, ou seja, menor que, eu quero ver se nos meus cálculos os valores estão apresentando um número que é menor do que aquele que foi afirmado. Imagina, eu falo para você que é 100. Você quer no mínimo 100. Os seus cálculos apresentam valor menor que 100, você não vai aceitar o meu produto, ou simplesmente você não vai utilizar aquele material para fazer, digamos assim, as suas peças lá na sua empresa, certo? Vamos supor que esse número 100 aqui seja bateria de celular. Você quer comprar bateria de celular que dure no mínimo 100. Aí você calculou tudo, tá falando lá que as baterias que você vai comprar é menor que 100. Por exemplo, horas, 100 dias, sei lá, 100 meses. Tô brincando aqui, tá? Mas o foco é o seguinte, você vai calcular lá e deu que é menor que 100, você não vai querer usar esse produto aí, né? Você não vai nem fazer a compra, nem pode deixar ser utilizado. Mas esse não é o foco agora. Vamos voltar aqui. Se você for trabalhar com o teste unilateral esquerda, você aborda a questão assim, ó. Mi é menor que 100. Então, você faz uma marca na curva de Gauss aqui do lado esquerdo, e essa área vai representar o valor do alfa inteiro, tá bom? Se for unilateral à direita, então você vai ter essa área aqui que representa igualzinho o valor do alfa. Lembrando que sempre onde está a área marcada aqui, ó, onde eu estou mexendo o mouse, significa, de novo, que se o número que você calcular se localizar aqui, você rejeita a hipótese nula. Se localizar do lado de cá, você aceita a hipótese nula. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Dá uma resposta aí. Sim, não, mais ou menos. Sei lá. Beleza? Eu tenho que ir devagar mesmo aqui, ainda mais que eu não estou escrevendo. Então, olha só, hein? Determine quais dos testes abaixo são bilaterais e quais são unilaterais. No caso unilateral, indique se trata de teste de cauda esquerda ou direita. Bom, então esse aqui é um teste bilateral, por causa do símbolo diferente. Aqui é um teste unilateral à esquerda, porque eu tenho um símbolo menor que. Aqui, unilateral à direita, porque eu tenho um símbolo maior que. Beleza. Veja esse exemplo. Um fornecedor de componentes eletrônicos comprometeu-se a enviar para um cliente lotes que não contenham mais de 2% de defeituosos. A proporção de defeituosos é 2%. Não pode ser mais que isso. O comprador extrai amostras
ao receber a remessa para avaliar se as especificações foram atendidas. O problema está pedindo a única coisa para você, olha, estabeleça as hipóteses nula e alternativa. A nula, gente, sempre é você escrever que o parâmetro que você vai estudar, ele é igual. O símbolo, o número aqui, ó, o símbolo é o igual a aquele valor que está no problema. Então, sempre é assim, hipótese nula é você colocar o parâmetro aqui é proporção, por isso que tem a letra P, tá? Ele é igual a 2. Muito bem. Você vai avaliar se a proporção é maior do que 2, né? Então, por quê? Olha só. O cara falou, comprometeu-se a enviar para um cliente lotes que não contenham mais de 2%. Não pode ter defeito maior que 2%. Você vai fazer um teste de hipótese para ver se tem defeito maior do que 2%. Porque se tiver, você rejeita o lote. Você não compra. Você fala aqui, meu amigo, a sua afirmação está errada com, por exemplo, 90% de probabilidade, 95% ou 99%. Certo? Então, isso aqui é só um exercício de conceito. O que é hipótese nula? O que é alternativa? Beleza. Letra B. O fornecedor não deseja remeter lotes com elevado risco de devolução por parte do cliente, em razão de número grande de unidades defeituosas, né? Queima o filme dele. Mas também não deseja enviar lotes com porcentagem de defeituosos muito menor do que aquilo que foi estabelecido. De modo que o fornecedor também, antes de mandar, ele vai fazer o seu teste de hipótese. Porque senão ele pode queimar o filme dele. Certo? Indique as hipóteses nula e alternativa. A nula continua sendo 2%. Beleza? O ponto de partida. Aí o cara vai avaliar assim, será que a proporção de defeituosos ela é diferente de 2%? Porque se for diferente de 2%, o cara já vai ligar as anteninhas dele e pensar assim, epa, eu vou ter que fazer um teste de hipótese para ver se é maior que 2%, para eu determinar aqui o que fazer. Esse diferente de, ele é só um indicativo que tem um problema. Eu não sei se o problema é no sentido de ser maior do que aquilo que ele falou, ou se é menor do que aquilo que ele falou. Então, o diferente de serve como um ponto de partida. Tá bom? Essa que é a ideia. Deixa eu ver o que é isso aqui. Considere uma caixa contendo 10 bolas iguais em tudo, menos na cor. Então, não é em tudo. 4 são brancas, 6 são vermelhas. Suponha que um pesquisador saiba que há bolas brancas e bolas vermelhas na caixa, mas não conheça a proporção entre as cores. Quais são as hipóteses que ele deve estabelecer? Ah, a ideia é o seguinte, são duas cores, né? Ou ele vai encontrar uma cor ou a outra. Até 50% de chance de ter uma coisa ou a outra. São só dois tipos de resposta, né? Branca ou vermelha. Então, o cara pode ver o seguinte, a hipótese nula. Proporção de B igual a 5, que é 50% de branca. Pode ser branca ou pode ser vermelha. Tanto a branca quanto a vermelha, a probabilidade de sair uma ou outra é 50%, como eu disse, porque são duas cores. E as hipóteses alternativas que você poderia trabalhar nessa questão? Pode avaliar assim, será que a probabilidade é diferente de 50%? Será que é menor ou será que é maior? Sempre, pessoal, sempre nessa matéria, você trabalha com essas possibilidades aqui, ó. Ou é diferente, ou é maior, ou é menor. Beleza?
Esse lance de erro aqui, tipo 1 e tipo 2, aqui, não vou nem falar isso aqui. Vou esperar vocês aprender a primeira matéria. Tá? Erro tipo 1 é o alfa, erro tipo 2 é beta. Não vou confundir vocês agora, não. Espera fazer o exercício primeiro. Bom, então agora sim nós vamos mostrar aqui como realizar um teste de hipótese. E esse teste de hipótese, como eu já havia comentado, ele é sobre o parâmetro que chama média da população. Beleza? O título está assim: teste de hipótese de médias. Beleza. Então, aqui nós temos alguns passos para você fazer lá no seu teste de hipótese. Tem esse passo a passo aqui. Primeira coisa é estabelecer a hipótese nula. É você ler o problema e saber o que é a hipótese nula. Né? H0, dois pontinhos, mi igual a um número. O que é a hipótese alternativa? É você, a partir da análise do problema, da interpretação, da leitura, entender o que está acontecendo, escrever o seguinte: o HA, dois pontinhos, o mi, ele vai ser diferente de, ou vai ser maior que, ou vai ser menor que. É isso que eu tenho que fazer. Segunda coisa, você vai identificar se a distribuição amostral, né, ela permite você trabalhar com o modelo Z ou o modelo T. Aí, como é que eu vou saber isso? É só você verificar. Se você tem o desvio padrão da população, aquele sigma, se tiver, é o Z. Se você não tiver ele, você vai ter que calcular o desvio padrão, que é a letrinha S, então é o modelo T de Students. Essa que é a ideia. Determinar as suas regiões lá na curva de Gauss. Se for um teste bilateral, você tem que fazer do jeito que está nesse desenho aqui. Do lado esquerdo você coloca menos Z, se for modelo Z, é Z, né? Lógico. Aí você coloca menos Z e mais Z. Aqui é o local que você aceita a hipótese nula, aqui são os locais que você deve rejeitar. A partir do momento que você determina se é Z ou se é T, você vai usar as fórmulas adequadas para cada modelo. Se é o Z, é essa fórmulazinha aqui, média menos, média da amostra, tá? Média da amostra. Menos esse mi aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando aqui agora, ele é o valor lá da hipótese nula. Valor do H0. Aqui lá em cima, ó, seria, por exemplo, esse 0,5. Aqui seria o 0,2. Aqui seria o 40. Aqui seria o 100. Então, lá naquela fórmulazinha, ó, aquele mi é o número relacionado à hipótese nula. E aqui é a média da amostra. Às vezes você tem, às vezes tem que calcular. Beleza? Se for modelo T, é a mesma ideia. Verificar em cada região, né? Aliás, qual é a região onde o seu valor calculado vai se localizar. O valor calculado é esse aqui, ó. Chama Z-teste, T-teste, ou simplesmente estatística teste, estatística teste. E aí, a partir do momento que você faz todo esse procedimento, você decide, eu aceito ou eu não aceito a hipótese nula. Então, o melhor para aprender isso aqui é fazendo, é escrevendo. Eu vou mostrar aqui um problema resolvido, para a gente poder entender melhor. Aí eu vou com calma, talvez seja interessante você anotar alguma coisa no seu rascunho aí, e a hora que eu for escrever no quadro, eu monto meu resuminho, que eu acho que vai ajudar vocês. Olha esse exemplo, hein? Suponha que você queira avaliar a afirmação de um fabricante. É aquela ideia, né? Eu queria te vender alguma coisa. O fabricante falou que as suas lâmpadas têm duração de 40.000 horas. O fabricante falou isso. O que você vai escrever no seu rascunho aí agora?
Vai escrever assim, ó. H0. 2 pontinhos. Mi igual 40 mil. Façam isso aí. Considere ainda que em um teste realizado em uma amostra de 49, vai escrever aí agora N igual a 49, a média encontrada foi 38 mil horas. A média da amostra é o X com a barrinha, certo? E que o desvio padrão de toda a população, ó, fica esperto nisso aqui agora, ó. Só na prova, você usar modelo T onde é Z, infelizmente eu vou ter que te penalizar. O desvio padrão de toda a população informado, você não vai calcular, isso é fornecido. Ele é 3.500 horas, ao sigma aqui, ó. Então, de cara, meu pessoal, isso aqui é o modelo Z, certo? Pronto, acabou. Modelo probabilístico que deve ser usado aqui, modelo Z. Pronto. O problema é que não pediu para você usar a hipótese alternativa maior que, menor que, nem nada. Não estou vendo nada escrito ainda sobre isso. Como não pediu nada, vamos ver o que vai acontecer aqui. Hipóteses. Hipótese nula, mi igual a 40. Hipótese alternativa, 40, menor que 40 mil. É porque é o seguinte, o cara falou assim, ó, as lâmpadas duram 40 mil horas. Você e eu vamos verificar se dura menos do que isso. Porque se for durar menos do que isso, nós não vamos comprar. Mas eu poderia verificar se dura mais do que isso. Não poderia? Poderia. Ah, eu quero verificar se é maior que 40 mil, porque se for, beleza. Opa! No problema aqui, estou usando menos. Menor que. Problema não. Isso aqui é só início, né? Uma vez que se conhece o desvio padrão da população, N maior que 30, devemos considerar que se trata de uma distribuição normal. Normal porque o N é maior que 30. Usaremos estatísticas Z por quê? Porque você tem o desvio padrão da população. Então, o que isso aqui significa? Sabe esse menor que aqui? Você vai desenhar a curva de Gauss, aí agora, vai partir ela no meio direitinho, certo? Vai fazer um traço do lado esquerdo, igual tá aqui agora, aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó. Um traço aqui do lado esquerdo. E pronto, para aí. O problema aqui está solicitando que nós vamos usar o alfa igual a 5%. Ele chama nível de significância. Ele é a chance de você errar a sua análise. Você tem 5% de chance de errar a análise. O alfa, então, ele é 0,05. Se o alfa ele é 0,05, pessoal, responde para mim aqui quanto que é o nível de confiança desse problema. Escreve aí para mim. Vou repetir. O alfa desse problema, ele é isso. Uhul. Isso aí. O nível de confiança do problema é 95%. Tá vendo que o intervalo de confiança já vai te abrindo as ideias, né? Para você perceber aqui. Então, agora, o que nós temos que fazer? Achar uma coisa que chama Z crítico. O que é isso, professor? Z crítico é o Z que nós vamos escrever lá na curva de Gauss. Beleza? É um Z de referência. Como é que você faz isso? Na tabela que vocês têm no material aí, você vai pegar 0,5, que é um dos lados da curva de Gauss, vai subtrair pelo valor do alfa, vai dar 0,45. 0,45, ele é a área. Ele é uma área, naquela tabela Z que vocês têm aí. Com aquela área, vocês vão encontrar um Z igual a 1,65. Vou repetir. O alfa, pessoal, ele é 0,05. Como é que você acha o Z crítico? É o Z que eu tenho que desenhar aqui, ó, nessa curva de Gauss. Eu vou te aumentar isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1,65.
Por exemplo, eu preciso dele, ele chama Z crítico. Eu pego lá o 0,5, que representa uma parte do gráfico, vou subtrair do alfa, vou ter lá 0,45. 0,45 é essa área aqui, ó, que eu estou mexendo o mouse em branco aqui. Com esse 0,45 eu acho quanto é o Z associado a ele. O Z é a quantidade de desvios padrão em relação ao zero. Viu? Aí você vai achar lá naquela tabelinha 1,65. Por que você põe negativo? Porque está do lado esquerdo aqui do zero. Pronto. Feito isso, pessoal. Beleza. Agora, meio caminho andado. Mais do que meio. O que eu vou fazer agora? Tá vendo aqui onde é que eu estou mexendo o mouse, ó? 1,65. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o z-teste. Esse z que está aqui no gráfico, ó, chama valor crítico ou chama z crítico. Nós vamos calcular o z-teste para ver se o nosso número vai ficar do lado de cá, ó, desse z crítico, ou se vai ficar do lado de lá. Se ficar do lado de cá, onde é que eu estou mexendo o mouse, nós temos que aceitar a hipótese nula. Temos que aceitar aquilo que foi afirmado. Se o número que nós vamos calcular ficar do lado de cá, do z, nós não vamos aceitar aquilo que foi afirmado. É isso que nós vamos fazer. Aí, nós vamos pegar lá a fórmula do z-teste, que é a média da amostra, menos o valor relacionado com a hipótese nula, que é 40.000, dividir pelo desvio padrão da população, e fica ainda dividido pela raiz quadrada do n. Valor encontrado no z-teste, menos 4. O menos 4 não fica do lado de cá, ó. Como ele fica do lado de cá, a nossa decisão final desse problema é assim. Nós devemos rejeitar a hipótese nula. Aquela afirmação da hipótese nula, ela é falsa, com 95% de probabilidade. Eu posso falar assim, ó, ao nível de significância igual a 5%, deve-se rejeitar a hipótese nula. Não podemos aceitar que é igual a 40.000. Beleza? Ou seja, é menor que 40.000, com 95% de probabilidade. É essa que é a análise do negócio aqui. Então, aqui, ó, identifiquei que caiu na região aqui de rejeição da hipótese nula, né? Como a estatística teste é o menos 4 aqui, ó, tá? Está localizada na região, nessa região aqui, ó, devemos rejeitar a hipótese nula, pois ao nível de significância de 5%, podemos afirmar que a duração média dessas lâmpadas é menor que 40. É menor que 40 por quê? Porque nós rejeitou isso aqui. Rejeitou isso aqui, vamos afirmar isso. Ufa, que falação, hein? Deve ter cansado. Não, fala a verdade. Vocês entenderam esse negócio que eu falei aí? Falei pra caramba, fala a verdade. Entenderam? Beleza. Para finalizar esse exemplo aqui, nesse caso, né, assume-se um risco de cometer o erro tipo 1. O que é isso aqui? Ah, não, isso aqui eu não vou falar agora, não. Deixa a hora que eu for resolver os problemas. Agora, tem um negócio aqui muito chique. Eu vou encerrar com isso aqui. Já são quase 8h30, eu cansei de falar. Vocês viram que no teste de hipótese, olha que massa, hein? Nós rejeitamos a afirmação do cara lá, né? Acontece que isso poderia ser feito também com um intervalo de confiança. Olha que legal.
Usando os dados da amostra, né, desse problema, vamos supor que a gente quisesse calcular o intervalo de confiança aqui. Então, vou lá, intervalo de confiança. Média da amostra, mais ou menos o valor do Z, sigma e tudo mais. Beleza. Só que como é um teste bilateral, nós temos que dividir o Z, aliás, dividir o alfa por 2, tá? Então, o Z dele vai ser 0,05 dividido por 2. O Z dele fica 1,96. Quando você pega esses dados, substitui para calcular o verdadeiro valor da média, né, de durabilidade dessas lâmpadas, olha só o que vai acontecer. Eu tenho 38 mil, mais ou menos 1,96 vezes esses números aqui, aí nós encontramos isso aqui no final das contas, aqui, ó. O menor valor de todos foi 37 mil horas. O maior valor de todos, 38.980. O verdadeiro valor da média da durabilidade das lâmpadas fica girando em torno desse número aqui, ó, 37 mil e quase 39 mil. Aí, pessoal, você pode olhar aqui e pensar assim, realmente, o número 40 mil não está contido no intervalo. O número 40 mil é o que o cara falou. E você calculou o intervalo de confiança e viu que o 40 mil não está contido no intervalo. Como ele não está contido no intervalo, você também tem que rejeitar a hipótese nula do cara. Então, o intervalo de confiança é também mais um recurso matemático para você aceitar ou não aceitar uma afirmação. Olha que legal. Então, uma coisa auxilia a outra. A mesma análise que você tem no teste de hipótese, você pode reafirmar ela com o intervalo de confiança e ainda tem outras ferramentas que eu quero falar se der tempo. Não é o valor P, né? Valor P que chama. Mas já tem dois recursos aqui para eu refutar, para eu não aceitar a hipótese nula. E aí a conclusão com esse intervalo de confiança seria assim, ó. Com o nível de confiança de 95%, pode-se afirmar que a duração média das lâmpadas está contida em intervalo de tanto a tanto. E você pode arrasar e falar, então eu não aceito aquilo que você afirmou. Certo? É entendido? Sim ou não? Falei muito depressa hoje? Ou mais ou menos? Mas deu para entender até essa parte aqui, né? Numa boa. Beleza. Então, amanhã eu espero poder escrever um pouquinho, se a gente resolver essa questão aqui da internet, para poder fazer alguns problemas e pegar a parte mecânica, que eu falo assim, a parte operacional disso aqui, e aí sim eu passo para o modelo T, e aí a gente faz um cálculo aí de tamanho de amostra, e começa a estudar isso aí um pouquinho mais. Nós temos só essa semana e a outra de aula, não é isso? Antes da prova? Tô certo? Então, é essa outra aula, mais duas, para trabalhar esse conteúdo aí. Conteúdo extremamente importante e eficiente. Bom, é isso aí. Então, acho que podemos descansar. Pode ser? Tranquilo para todo mundo? Beleza, vou ali tomar uma água e comer um x-tudo. Beleza? Então, amanhã... Brincadeira. Amanhã, então, se Deus quiser, no mesmo horário. Falou? Beleza. Grande abraço aí para todo mundo aí. Qualquer erro na prova, se tiver lá de nota, me avisa que fechou amanhã, acabou. Não tem como consertar, não. Um abraço. Tudo de bom aí.